vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus, o Senhor, vos ungiu com seu óleo, deu-vos mais alegria que aos vossos amigos. Celebremos com júbilo e gratidão para com Deus, acolhendo com muita alegria o nosso bispo Dom Alberto, que presidirá essa Eucaristia juntamente com o nosso padre Rafael. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite, amados filhos. Sejam bem-vindos à nossa Santa Missa no 23º domingo do tempo comum, celebrando hoje a confirmação dos nossos catequizandos nessa celebração, e acolhemos, portanto, com muito carinho a todos vocês, queridos crismandos, crismandas, juntamente com seus padrinhos, madrinhas e famílias, amigos que se unem a nós nesse feliz momento, nossos catequistas que ofereceram seu amor e dedicação, e com grande alegria nossa paróquia recebe hoje o nosso bispo. Ele, sucessor dos apóstolos, que nos confirma na fé e nos dá essa grande graça, a confirmação da fé no Espírito Santo. Dom Adalberto, muito obrigado pelo carinho, pela dedicação, pelo zelo com todos nós. Nossa paróquia, que é sua, vos acolhe com muito amor, com uma calorosa salva de palmas. Muito obrigado, Padre Rafael. Irmãos e irmãs, iniciemos essa nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Convidados à mesa da palavra e da Eucaristia para celebrarmos a vida e nos alimentarmos de Cristo, peçamos perdão dos nossos pecados, peçamos perdão das nossas faltas, dos nossos erros, para que diante do Senhor, reconhecendo a nossa condição, possamos participar dignamente desta Santa Liturgia. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo,
que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, 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 eleison, Cristo, 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 eleison. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, Só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas, e concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus, sem que lhe seja desse sabedoria?
e do alto lhe enviasses o teu Santo Espírito. Só assim se tornaram retos os caminhos do que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Leitura da carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim, nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas, muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo,
e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Caro Padre Rafael, caríssimos catequistas, acólitos, coroinhas, ministros, leitores, cantores, amado povo de Deus, queridos pais e padrinhos, queridos crismandos e crismandas. Hoje vocês estão assumindo uma missão, a de serem apóstolos e apóstolas de Cristo. Vocês serão crismados, serão marcados pela força que vem do alto, o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, na relação do Pai com o Filho. O Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santificador. Mas nessa relação que o Pai tem com o Filho Jesus, o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. É o amor que mantém viva a relação dos dois. E os três vivem numa plena e perfeita comunhão. É claro, nós não podemos
vê-lo com os nossos olhos físicos, mas nós podemos ver seus sinais na comunidade, na presença dele no meio de nós, através dos batizados e batizadas. Por isso, definimos o Espírito Santo como aquele que gera comunhão. Definimos o Espírito Santo como aquele que gera vida, como aquele que gera paz. Onde existe comunhão, paz, alegria, onde existe verdade, transparência, ali está o Espírito Santo. Onde existe guerra, ódio, maledicência, inveja, mentira, ali não está o Espírito Santo. Hoje vocês receberão esse dom ou esses dons do Espírito Santo. Os dons que Ele derramará sobre vocês, de uma maneira invisível. Claro, nós não vemos, mas tudo na liturgia existe. As velas, o altar, a cruz, inclusive até o báculo que o bispo usa, que é aquele cajado que eu entrei. Tudo na liturgia é aquilo que nós chamamos de significante, que nos leva a entrar no mistério divino. E o significante dá o significado. Diferente se nós acendêssemos, por exemplo, uma vela quando acaba a luz para iluminar. Mesmo assim, ainda a gente poderia fazer uma bela leitura, mas diferente acender uma vela para rezar. Ela tem um significante que nos leva a um significado. Que significado? Que Deus é luz, que Deus não nos deixa nas trevas, que Deus dissipa as trevas, que Deus é essa luz que ilumina a nossa vida e nos orienta no caminho. Mais ou menos é o que nos diz a primeira leitura de hoje. A sabedoria do homem e da mulher é se deixar ser guiado por essa luz, por esse Deus. E na liturgia a gente usa as velas, o círio, que é aquela vela maior, significando isso. A gente acende uma vela do lado de um caixão ou lá no cemitério, não é? Porque a gente quer que se espanta os espíritos maus. Não, a vela é simbólica. Ela representa essa vida que mesmo diante da morte, olhando para aquela pessoa que está morta, mesmo diante da morte, nós não cremos de que a vida termina com a morte, mas cremos numa vida que é eterna, é divina, e que aquela pessoa não existe mais para este mundo, mas continua viva. A vela que nós acendemos, até mesmo num velório, simboliza isso, de que aquela pessoa está viva, e que ela vive agora em Deus, passou pela morte, e agora vive uma vida em Deus como ressuscitado, como ressuscitada. Para dizer para nós que esse Deus que nós cremos, que é Trindade, qual fomos batizados, o qual nos guia, o qual na primeira leitura dizia que Ele tem um desígnio para nós. Esse Deus está vivo, Ele vive no nosso meio, e hoje vocês serão ungidos nele, para Ele. Vocês serão ungidos para viver nele, com Ele, de maneira mais íntima e profunda. Não se trata de algo externo, embora usemos muito da simbologia externa, mas tudo externo para nos levar ao interno, dentro, ao encontro com Ele, a relação com Ele, a comunhão com Ele, para nós podermos senti-lo. Tudo na liturgia é um convite a entrarmos em comunhão com Ele, em relação com Ele, e vivermos essa relação humana e divina. A própria missa
A gente vem à missa para quê? Para cumprir só um preceito? Não. A gente vem à missa porque necessitamos da missa. Nós precisamos da Eucaristia. Ela é o lugar perfeito do encontro com Deus. Nela nós ouvimos Deus. Nela nós nos alimentamos de Deus. É a única religião que come Deus, bebe Deus, ouve Deus. A Eucaristia, toda ela é um encontro, é uma relação entre nós, mas sobretudo com a divindade. E nós participamos da Eucaristia para quê? Para sermos divinizados. Queridos crismandos e crismandas, a graça do sacramento do crisma hoje, que vocês receberão, sobre a oração da imposição das mãos e da unção do óleo do crisma, é para divinizar vocês, é para ajudar vocês no caminho da santidade, tomando consciência de que a divindade, Deus vive em você. Ele vive dentro de você. Você é morada de Deus, casa de Deus. Você é presença de Deus. A gente costuma dizer que na Eucaristia tem 3 presenças. A presença de Deus na palavra, no seu divino corpo e sangue, e na assembleia reunida, Deus está presente. Por isso, deixem-se guiar sempre pela sabedoria de Deus. Não nos percamos no caminho, na estrada, com tantas ofertas. Vamos receber muitas ofertas, mas não nos percamos com essas ofertas. E o Evangelho de hoje, Jesus nos convida a fazermos 3 renúncias para segui-lo. Seguir Jesus é belo, seguir Jesus é maravilhoso, seguir Jesus é uma graça, seguir Jesus é o que dá sentido à nossa vida. Porém, seguir Jesus é exigente, seguir Jesus, nós precisamos deixar coisas. Não é possível seguirmos Jesus e continuarmos carregando as tranqueiras que ao longo da vida nós fomos adquirindo. Queridos catequizandos, vocês passaram esses anos na catequese, também os adultos nesses últimos meses, se prepararam para esse encontro. Agora a igreja está pedindo a vocês que vocês assumam esse caminho que o Evangelho de hoje está nos propondo. Jesus está nos propondo um caminho. E Ele está dizendo para nós que é importante que a gente renuncie 3 coisas. Primeira coisa, nada vem antes de Jesus. Nem nossa família, bispo, nem nossa família. Interessante, né? A fé, Jesus, Deus está em primeiro lugar. Porque se outra coisa vier, se pessoas, se dinheiro, se poder, se cargos, se status, outras coisas vierem, se o ego vier antes de Jesus, nós cometemos idolatria. O que é idolatria? Nós estamos colocando no lugar de Deus coisas, pessoas e às vezes até mesmo a nós mesmos. E aqui quando Jesus diz que nós devemos deixar famílias, nossa família não está dizendo para a gente abandonar, Ele está dizendo que a gente não pode permitir jamais que a nossa família nos atrapalhe de seguir a Jesus. E aí, queridos pais, vocês têm que ser catequistas, evangelizadores, anunciadores, e são vocês, pais, que devem puxar os filhos, trazê-los para o caminho da luz. A igreja é sempre o caminho da luz. A igreja erra? Erra porque ela é humana, mas nós não seguimos o humano da igreja. Nós seguimos o divino da igreja. Nós não colocamos nossa confiança em quem é humano. O bispo é humano? É. Tudo bem que a gente espera um testemunho do bispo, do padre.
Ok, isso é verdade, e nós temos que dar testemunho. Porém, nossa fé não está no bispo e no padre, na irmã. Nossa fé está nele. É ele que seguimos, é nele que acreditamos, é nele que amamos. E às vezes, a gente vê, eu me lembro de uma senhora, que ela dizia assim, padre, quando eu era padre ainda, faz muito tempo, só 1 ano atrás, 21 anos fui padre, sou padre ainda, mas agora também bispo. Mas me lembro dessa senhora que dizia assim, sabe, padre, eu encontro dificuldades em rezar na minha casa, porque meu marido não pode me ver rezando, lendo a Bíblia, ou rezando o terço, que ele me xinga. E eu fico desnorteada, nervosa, então eu prefiro às vezes não rezar para não passar isso. E aí ela disse, e eu tenho só um lugar na minha casa que ele não me incomoda. E eu escolhi esse lugar para poder rezar. Eu disse, aonde, minha filha? Ela disse, no banheiro. Eu fecho a porta do banheiro, tampo o vaso, sento ali e fico 20 minutos, 25 minutos sentada rezando. Às vezes levo até a Bíblia. Já viu isso, gente? Alguém ter que ficar trancado no banheiro para rezar porque o marido atormenta ela. E ela colocou quem na frente aqui, mesmo passando por momentos difíceis? Deus. Porque ela sabe que sem Ele ela não tem forças para suportar um matrimônio opressivo. Porque isso é um matrimônio opressivo. Eu determinar se você pode ou não pode rezar. Eu determino o que você vai ou não vai fazer. Não. Matrimônio é comunhão, é relação, é diálogo, é amor. Matrimônio, eu respeito você. Matrimônio, nós crescemos juntos, dialogamos, educamos nossos filhos. Isso é um matrimônio. No matrimônio não pode existir opressão. Quando existe opressão de alguma parte, ali não existe mais matrimônio. Veja como hoje nós enfrentamos muitas dificuldades em casa, Às vezes, pessoas nos julgam porque a gente acredita em Deus, porque a gente trabalha na igreja. Outro dia uma catequista disse assim, sabe, bispo, lá na minha família perguntaram assim para mim, quanto é que você ganha para dar catequese? Aí ela olhou e falou, não ganho nada, eu faço isso há 15 anos, eu faço porque eu creio, para mim é o maior prazer ser uma catequista. Aí a pessoa respondeu para ela, você está louca, que eu ia perder meu tempo sem ganhar nada. Interessante isso. Esse é o pensamento do mundo. O mundo pensa assim. O mundo não consegue fazer nada generosamente, gratuitamente. E quando Jesus diz renuncie à própria família, não está dizendo para jogar fora, abandonar. Ao contrário, você tem que ser uma testemunha. Mas você não pode se deixar levar por aqueles que querem impedir que você creia, que você professe a sua fé, que você viva a sua fé. Segunda renúncia de si próprio, talvez a mais difícil, é aquela que Jesus diz, me seguir não é fácil, você vai enfrentar dificuldades, você vai passar por problemas, você vai ser perseguido, a cruz vai fazer parte do seu caminho. E é verdade. Não pense que a nossa vida como sacerdote é fácil, não. Somos perseguidos, passamos por dificuldades, às vezes não somos entendidos. Quem assume de fato uma fé em Jesus, se prepare para sofrer. No livro do Eclesiástico tem uma frase muito interessante, que diz assim, se queres servir a Deus, se prepare para sofrer. Mas o que é o sofrimento? O sofrimento é visto hoje como uma assombração no mundo de hoje. E de fato, um sofrimento sem Jesus ele é vazio. A cruz sem Jesus ela não serve para nada. Porque não é o madeiro da cruz que nos salvou. Não é o madeiro da cruz que nos amou. Não é o madeiro da cruz que nos curou, nos transformou. É o amor crucificado. Ali tem tanto amor, tanto amor.
tanto amor. Por isso Santo Inácio de Loyola diz, a gente precisa contemplar mais a cruz se nós de fato queremos seguir Jesus. Agora, se queremos seguir o mundo e a nós mesmos, aí não olhe para a cruz, porque senão ela vai te incomodar. Agora, se queremos seguir Jesus, temos que olhar para a cruz, temos que olhar para Jesus. Por exemplo, nós somos católicos cristãos. Se tirarmos o Cristo da cruz, aquela cruz lá vazia para nós não serve para nada. O que dá sentido é Cristo. E quando a gente olha para Ele, a gente vê o quê? Vê que Ele nos amou, vê que Ele deu a vida por nós, vê que Ele gastou tudo o que Ele tinha para nos salvar, vê que Ele derramou tudo, todo o seu amor, todo o seu suor, todo o seu sangue por nossa causa. Então essa cruz, que é um instrumento de horror, foi transformada em graça, em luz. Em luz. Aonde a gente consegue encontrar no sofrimento luz, não é? Você consegue tirar do seu sofrimento luz? Você consegue encontrar, mesmo no momento difícil de dor, Deus? E terceira renúncia é aos bens materiais de Jesus. Porque se os bens materiais, o dinheiro, o consumismo vierem em primeiro lugar, aí nós somos idólatras, se o nosso bem maior não for Jesus. Queridos crismandos, vocês hoje recebem o sacramento da crisma. Jesus é o bem maior que vocês têm? Eu pergunto a vocês, Jesus é o maior bem que vocês têm? Amanhã será canonizado um menino de 15 anos que morreu na Itália de leucemia. Um menino que era igual a vocês, Joaquim, talvez um pouquinho mais alto, né? Igual a você, Kaique, igual a você, Arthur, igual a você, Luana, igual a você, Enzo, igual a você, Tainá. Esse menino não tem nada de extraordinário. Nada na vida dele é extraordinário. A única coisa de extraordinário que nós vamos encontrar na vida de Carlo Acutis é que ele amava Jesus. É que ele colocou Jesus em primeiro lugar. É que ele sofreu por causa de Jesus. E o bem maior que ele tinha era Jesus. As três coisas do Evangelho hoje. E por isso ele ficou santo, né? Cuidado quando alguém diz assim, eu ser santo, para que eu vou querer ser santo para ficar lá em cima de um altar? Santos não são só esses que nós temos aqui na igreja e que com certeza nos ajudam muito. Mas todo aquele que toma a decisão de seguir a Cristo vai se santificando. O problema é que a gente diz que ama a Cristo e segue a Cristo, mas não fazemos nada. Não oferecemos nada. Agora eu faço uma pergunta para vocês, queridos crismandos, e também pai e mãe. Jesus hoje nos pede 3 renúncias para podermos segui-lo. Ninguém pode seguir Jesus se não deixar a vida velha. O que significa a vida velha? A vida de pecado, a vida de vício. Eu não posso dizer que sou um bom católico cristão, porque eu venho só à missa ao domingo, comungo o corpo de Cristo, mas eu não mudo de vida. Eu não tomo consciência dos meus pecadinhos de estimação. E olha que a gente tem alguns pecadinhos de estimação, hein? Se eu não me esforço para mudar o meu comportamento, a minha atitude, eu não posso dizer que estou seguindo Jesus. Se eu não deixo nada. A liturgia de hoje está dizendo para nós assim, o que eu preciso deixar para seguir Jesus? Eu não posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus, mas eu continuo fazendo sempre a mesma coisa.
Claro, eu me esforço, eu tento, eu luto, isso já é um grande caminho, um grande progresso. Eu tenho dificuldade, mas eu me esforço. Um exemplo disso é o casamento. Você casa e quer viver da mesma maneira? Você casa e quer continuar saindo com outras mulheres. Você casa e quer continuar frequentando ambientes que não servem para casais. Não, você casou, agora você tem que assumir uma vida de casado. Você tem um compromisso. A fé também funciona assim. Eu sou bispo, eu posso tudo. São Paulo diz, eu posso tudo. Você também pode tudo, porque entre aspas você é livre. Mas São Paulo diz, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu sou bispo. Eu posso fazer um monte de coisa escondida se eu quiser. Mas de que adianta? Depois a minha pregação é mentira, depois a minha vida é uma mentira. Não é fácil. Não é fácil ser fiel. A coisa mais difícil da nossa vida é ser fiel à palavra. Mas é isso que vale a pena. É isso que vale a pena, jovem. É a gente ser sempre o mesmo. A nossa luta não é para ser perfeitinho, quadradinho, redondinho, bonitinho, né? Até porque a minha barriga já é bem redonda. Isso a gente trabalha bem para ser, né, tio? O que a gente precisa mudar é aqui dentro. É dentro de nós. É tomar decisões. Isso que nós precisamos mudar. Paulo, na segunda leitura de hoje, né, fala com Filémon e diante de Onésimo, né, não é o nosso antecessor, né, o bispo que estava aqui, Dom Onésimo, nosso querido amigo Dom Onésimo. Mas Onésimo era um escravo e ele fugiu e foi parar lá com Paulo. E Paulo ajudou Onésimo a se converter. E Paulo depois quer enviar ele de volta, dizendo, ele não é mais escravo, não trate ele mais como escravo. Ele é um filho agora. Às vezes, nós somos mais escravos dos nossos pecados, vícios, da nossa maneira ridícula de viver, do nosso comportamento, do que filho. Porque o filho é livre, o escravo não é livre. O filho quem é? O filho é aquele que tem liberdade em casa, né? Se a gente fosse o tempo da escravidão, quem era o escravo? O escravo recebia ordens, ele tinha que cumprir. Às vezes, nós somos filhos, mas nos comportamos como escravos. Quando somos filhos, né? Quando podíamos tudo. E amanhã, queridos jovens, adultos, crismandos, amanhã a igreja vai canonizar um menino de 15 anos. E é tão bom quando a igreja faz isso, né? 15 anos. A igreja vai dizer amanhã, às 5 horas da manhã, horário de Brasil, Carlo Acutis é santo. E ele é um italiano contemporâneo a nós, do nosso tempo. Um menino que gostava de usar calça jeans, tomar Coca-Cola, andar de skate, tirar fotografia. Carlo Acutis era um menino comum, como todos vocês. Mas a diferença de Carlo é que ele se apaixonou por Jesus. E quem ajudou ele, queridas catequistas, quem ajudou ele a se apaixonar por Jesus foi a babá polonesa. Enquanto a mãe e o pai nunca falaram de Jesus para ele, a babá falou. Ela tocou no coração de Carlos. Por isso, catequista, você tem uma missão. A sua missão é preciosa. Você, catequista, você é um dom de Deus. Porque enquanto o mundo ensina as coisas que passam, você ensina aquelas que não passam. Aquelas que são eternas. Eu tenho imagens na minha cabeça, porque eu entrei na catequese com 7 anos.
Fiz a primeira comunhão com 9, fui crismado com 11. Mudou um pouco assim, também por causa da época. Mas eu tenho imagens da minha catequista com 7, 8 anos, gente. Isso tem 30, 40, 43 anos, pensa. Porque era marcante. Catequista, você marca a vida deles. Porque você não fala só de um conteúdo, mas você ensina Jesus, você mostra o caminho. E você, catequista, ajudou eles a fazerem uma experiência com Cristo. A verdadeira catequese é aquela que nos ensina o conteúdo, a doutrina, aquilo que a igreja nos dá como dom. Mas a catequese também é mais que isso, ela é um encontro com Jesus. Saio da catequese apaixonado por Jesus. E foi isso que aconteceu com o menino Carlo Acutis. Ele saiu apaixonado por Jesus. E aí, com 15 anos, um dia, ele chegou e disse para a avó: "Vó, eu estou com um pouco de febre." Aí a avó disse: "É verdade." No outro dia saiu com umas manchas e já saiu na ambulância. 15 dias depois, ele morreu. Mas antes de morrer, a mãe se descabelando, imagina, um filho de 15 anos, um câncer galopante. A mãe chorando e ele dizia: "Não chora, mamãe, não chora, mamãe. Porque eu estou feliz, eu estou bem. Eu vim a esse mundo para conhecer Jesus, eu o conheci e agora eu vou embora com ele, eu vou morar com ele." Olha a fé desse menino. E ele disse para a mãe assim, ele era filho único: "Mãe, daqui 5 anos, a senhora vai ficar grávida de novo. Não se preocupe, a senhora vai ficar grávida de gêmeos e virão 2 irmãozinhos." E ela ficou, depois da morte dele, 5 anos depois, grávida de gêmeos e vieram 2 irmãozinhos, Não se preocupe, eu vim a esse mundo para conhecer Jesus. E agora eu vou morar com Ele. Que a santidade não seja algo lá em cima, mas que ela esteja ao nosso alcance. E que a gente nessa vida não deseja outra coisa senão ser santo. Porque isso não vai passar. Agora, o meu sacerdócio vai passar, o médico vai passar, o prefeito vai passar, a dentista vai passar, o professor vai passar, todo mundo vai passar. Mas o que vai restar é a santidade. É só isso, mais nada. Que ao serem ungidos hoje com o Espírito Santo, vocês possam exalar, Arthur, a santidade. Que as pessoas vejam em você não um rapazinho qualquer na rua, ou na escola, ou no trabalho, mas vejam um futuro quem sabe? Um futuro padre. Não, brincadeira. Pode ser, quem sabe? Mas que vejam em você um bom discípulo, um bom cristão, um bom jovem, um bom menino, alguém que comunica Deus através dos seus olhos, da sua vida, do seu coração e, sobretudo, do seu comportamento. E Deus seja louvado para sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu fui seminarista menor por 3 anos
em Curitiba. Depois fiz postulantado, noviciado, fiz os votos. Depois eu fui para a Diocese de Joinville. Lá eu fiquei 26 anos. Sabe uma das coisas que o seminário religioso me deu e que ninguém pode tirar de mim? Foi a leitura espiritual que eu faço até hoje. A história dos santos. A gente lia num ano, pelo menos tinha que ler num ano, 30 livros de santo. Ou de espiritualidade, né? Mas eu adorava ler os livros dos santos. Gente, eu aprendi tanto com as histórias dos santos, que até hoje elas alimentam a minha vida. Oxalá nossos jovens lessem a vida dos santos e aprendessem com eles. É uma das coisas mais ricas que a igreja tem, a vida dos santos. E que infelizmente hoje parece que está banalizada no nosso mundo. Não é só fazer a novena para o santo, que também é bom, mas é sobretudo aprender com o santo. O santo é virtuoso. Para chegar onde ele chegou, como por exemplo o nosso padroeiro, ele sofreu muito, passou por muitos dilemas, dificuldades. E a beleza da vida de um santo está aqui. A sua luta, sua vida de fé, de oração. Nenhuma igreja tem santos, só a nossa. Só a nossa igreja tem santos. Isso é um orgulho para nós, isso não é idolatria. Aquela imagem grande lá, ó, do nosso padroeiro, ela não está ali porque a gente adora aquela imagem. Não, a gente adora o que está no sacrário, Jesus. Nem da nossa querida Mãe Maria. Estão aqui para nos lembrar, sabe o quê? Que nós temos que ser santos. Que nós temos que ser santos. A gente olha e diz, eu quero ser santo, eu preciso ser santo. Essa é a nossa luta. Vamos incentivar nossos jovens a ler mais livros de santos e menos coisa ruim, né, da internet. E os pais também. Minha sobrinha de 15 anos pediu para ler Santa Teresinha e também Santo Agostinho, essa semana. E eu fiquei de levar os livros para ela, mas eu disse, o tio não vai não, o tio está cansado e tem muita crisma, não vou não. Aí ela disse, tio, esperando os livros de santo. Mas eu mando pelo correio, vai chegar lá a mesma coisa. Interessante isso, né? Pensemos nisso. E busquemos, sobretudo, esse caminho tão lindo da santidade. Agora, queridos irmãos e irmãs, eu convido vocês todos a rezar pelos crismandos, pelos jovens e também pelos adultos, para que eles, nesse momento, acolham o Espírito Santo de Deus. E os crismandos unam as mãos, fechem os olhos e reze profundamente a Deus, pedindo, vem Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito, dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Amém. A comunidade pode se assentar enquanto cantamos e rezamos, evitemos a conversa, esse é um momento precioso, vamos acompanhar com nossas orações, e eu peço que os crismandos venham sempre muito pertinho do bispo, para serem crismados, porque o braço do bispo é curto, tá bom?
Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer o pão. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar enfim, para que amemos quem na verdade aqui amou-nos até o fim. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, enfim, temor sublime de não amá-los
como convém. O Cristo hóstia que nos redime, o Pai celeste que nos quer bem. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos na Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina essência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer o pão. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar enfim, para que amemos quem na verdade aqui amou-nos até o fim.
Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, enfim, temor sublime de não amá-los como convém. O Cristo hóstia que nos redime, o Pai celeste que nos quer bem. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer o pão. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Podemos ficar em pé, meus queridos, e nesse momento vamos elevar nossas preces a nosso Senhor,
respondendo após cada intenção: Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Por estes seus servos, marcados com o crisma da salvação, para que, enraizados na fé e firmes na caridade, deem em todo o seu viver testemunho de Cristo. Oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Pelos pais e padrinhos, garantes da fé desses confirmados, para que não deixem de os ajudar, pela palavra e pelo exemplo, a seguir os passos de Cristo. Oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Pela Santa Igreja de Deus, com o Papa, o nosso Bispo e todos os bispos da Igreja, para que, reunida no Espírito Santo, se dilate e cresça na unidade da fé, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Pelo mundo inteiro, para que todos os homens que têm um só Criador e um só Pai, se reconheçam como irmãos, sem distinção de raças nem de povos, e de coração sincero, busquem o reino de Deus. Oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que o Espírito Santo venha aos nossos corações, como desceu na manhã do Pentecostes, sobre os apóstolos reunidos com Maria, mãe de Jesus. Oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Por todos os catequistas que se dedicaram a transmitir com fidelidade os ensinamentos de Jesus, para que sejam plenamente revestidos no seu ministério catequético, que de todos os dons e graças do Espírito Santo, oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Por todos aqueles que receberam carismas especiais do Espírito Santo, para que os coloquem fielmente a serviço da comunidade e não do interesse pessoal, oremos. Senhor, nosso refúgio, voltai-vos para nós. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um trouxe no seu coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, meus queridos, nesse ofertório, entregando todo o nosso amor ao coração de Jesus. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem
e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da verdadeira piedade e da paz, concedei que vos honremos dignamente nesta celebração e pela fiel participação nos sagrados mistérios sejam reforçados os laços que nos unem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. No batismo nos concedeis o dom da nova vida, fazendo-nos participantes do mistério pascal de vosso Filho. Pela imposição das mãos e a unção régia do crisma, nos confirmais com o selo da esperança, fazendo-nos participantes das maravilhas de Pentecostes. Ungidos pelo Espírito e alimentados no banquete eucarístico, nós nos tornamos imagem do Cristo Senhor, para anunciar ao mundo a certeza da salvação e dar na Igreja o testemunho da fé redentora. Por isso, reunidos em assembleia festiva, para celebrar os prodígios de um novo Pentecostes, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. Não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Tuberto e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão XIV, e o nosso bispo, Dom Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 E a nossa vocação primeira é a vocação de sermos filhos e filhas. Nós somos filhos, nós somos filhas, através do batismo fomos resgatados. Então, se eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom padre, um bom bispo, um bom catequista, um bom cristão. Como filhos e filhas deste Pai amoroso, rezemos confiantes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optarem por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita, em forma de concha, e em seguida pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois o nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viverei, até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós.
unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separarás. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavra de vida e te das em refeição. Maus pastores que perdem ovelhas, distante de mim os terei. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos prepareis, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tem palavra de vida e te das em refeição. Sou a porta segura do aprisco, rebanho feliz eu farei. De todo mal e injustiça, ovelhas eu defenderei. Mercenários que fogem pra longe, deixando o rebanho ao léu, não terão parte comigo no
no reino que vem do céu. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tem palavra de vida e te das em refeição. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás procurando. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Oremos. Senhor, que alimentais e fortaleceis vossos fiéis com o pão da palavra e da Eucaristia, concedei-nos desfrutar de tal modo desses dons do vosso amado Filho, que mereçamos para sempre viver em comunhão com Ele, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos, nós queremos agradecer ao nosso querido bispo, Dom Adalberto, pelas crismas de hoje, 153 crismandos, uma missa às 4, outra agora às 6. E meus amados filhos, graças a ele, todos estão confirmados na fé. O sucessor dos apóstolos e nosso Pai, que nos guia e que tivemos a bênção de receber como nosso bispo em Rio do Sul, assim nos confirma, nos orienta e nos encaminha, nos aconselha e hoje nessa linda homilia nos deu tantos belos ensinamentos e nos ajuda a seguir nosso Senhor. Dom Adalberto, muito obrigado mais uma vez de coração pela presença do Senhor em nosso meio. É tão bom tê-lo aqui. Que bom se pudéssemos tê-lo sempre, mas ele tem que se dividir pela diocese inteira, confirmando todos os cristãos. Ainda bem que temos o Senhor para nos confirmar e nos guiar, e por isso queríamos dar ao Senhor uma lembrancinha e vamos dar uma grande salva de palmas ao nosso bispo, agradecendo mais uma vez. É uma bonita. Bem bonito, que ele merece nosso agradecimento especial. E meus queridos, nós também queremos agradecer aos catequistas dos nossos crismandos. Levanta a mão os catequistas desses crismandos, né? Isso, levantaram. Catequistas, muito obrigado. Tem um presentinho para vocês, ó. A Lica Margarete, nosso agradecimento especial. Dom Adalberto falou tão bem sobre essa missão maravilhosa. E tem um presentinho preparado com todo o carinho e todo o amor para vocês. Não vão embora sem levar essa lembrança. A catequese ainda segue mais uns encontros, mas somos muito gratos pelo carinho e pela dedicação de vocês. Padre Rafael, também queremos agradecer o senhor com uma pequena
uma pequena lembrança, e a nossa coordenadora de catequese, a Margarete, também com uma pequena lembrança. Muito obrigada. Muito obrigado. Vou deixar aqui com você, não? Pode responder. E meus queridos, antes de encerrarmos essa linda celebração, catequistas, não esquece a lembrancinha, hein? Vocês merecem de coração, foi feita uma toalha, bordado a palavra catequista para cada um de vocês, que lhes mando os parabéns. E o padre vai precisar de muita ajuda de vocês, meus queridos. Nós somos uma paróquia que vai fazer, essa comunidade Santo Berto, ela completa esse ano 120 anos